Ó Senhor, nosso Deus e nosso Pai, louvado seja teu santo nome, Jesus. Ó Espírito Santo, aqui está, meu Pai, missionário do nome. Ó Espírito Santo de Deus, colocamos eles diante de Ti, meu Pai, que a partir de agora, meu Pai, seja a boca do Senhor, meu Deus, o que Tu colocasse no coração dele, meu Pai, seja transmitido para a igreja. Oh, meu Pai, que essa palavra seja uma palavra de força, meu Pai amado. Oh, meu Pai, de consolo aos corações, meu Deus. Usa o Teu servo, meu Pai, como fruto sem ser verdade. Oh, Espírito Santo de Deus, cuida desse culto, meu Pai. Cuida dessa palavra, meu Deus, e cuida do evangelista. É isso que eu lhe peço nesse momento, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E as palmas para Jesus. Glória a Deus. Salve os irmãos na Santa Paz, Senhor Jesus Cristo. Cristo está falando em nosso meio. Você acredita nisso? Abra a palavra de Deus em Jó 42, versículo 1 e versículo 2. Deus ainda vai continuar falando conosco, vai nos revelar algumas pérolas dentro da palavra dele. Quantos acharam de glória a Deus? A palavra do Senhor vai nos dizer assim: então respondeu Jó ao Senhor: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Eu vou ler de novo o versículo 2. A Bíblia vai dizer assim: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Você acredita nisso? Assim se glorificando ao Senhor nessa noite. Oh, amigo Espírito Santo, glória a Deus. Vamos aqui agora narrar uma história de um homem muito conhecido chamado Jó. Um homem onde a Bíblia nos diz que ele era íntegro, reto, obediente, temente ao Senhor. Um homem instituído na terra por Deus, escolhido por Ele, aonde eu acredito que a Bíblia fala que um dos dons do Jó poderia ser a prosperidade que ele tinha. Mas eu também acredito que a prosperidade que ele tinha era porque ele era reto, temente, íntegro com Deus. E a Bíblia vai relatar isso. A Bíblia vai começar a nos dizer essa história deste homem chamado Jó, rico, conhecido. Eu acredito que por todo mundo, acredito que todos aqui, pelo menos um pedaço da história desse homem já leu na Bíblia. Vai acontecer uma reunião no céu acerca do nome deste homem. A Bíblia vai nos dizer que lá no céu os filhos de Deus vão se reunir com Deus, e nessa mesma ocasião o diabo também vai estar lá nessa reunião. E Deus vai fazer uma pergunta para ele: tem visto o meu servo Jó, que é reto, que é íntegro, é
somente a mim? Ele vai responder: sim, tenho visto. Ele só é assim, o diabo vai responder para Deus isso. Ele só é assim porque Deus, tu o cercas. Ele só é assim porque tudo que ele faz, o Senhor abençoa ele. Ele só é assim porque tudo o que ele faz, o Senhor abençoa ele. O Senhor dá tudo para ele, o Senhor o cerca. Aí Deus vai falar assim: faz o seguinte então, pode tirar o que ele tem, mas só não toca na vida dele, na alma dele. E se eu fosse dar um tema para essa mensagem, eu daria começo, meio e fim. Vou falar de novo. Se eu fosse dar um tema para essa mensagem, eu daria começo, meio e fim. A Bíblia não fala como foi a infância deste homem. A Bíblia não fala como ele construiu tudo. Por isso que eu relatei que na minha concepção, como ele era com Deus íntegro e reto, não tinha como Deus não abençoar a vida dele. Não tem como Deus não abençoar a vida de um homem ou de uma mulher que é obediente aqui na face dessa terra. Não tem como, não tem. Deus vai autorizar agora o diabo a tocar nas finanças de Jó, no que ele tinha. O diabo vai falar assim para Deus: toca em tudo o que ele tem, para ver se aquele homem não blasfema contra a tua face. Escuta isso aqui. Ele foi certinho, porque o diabo, quando ele quer dar um tiro, muitas das vezes ele vai certinho, ele não erra. Quando ele taca a flecha dele, ele taca certinho, ele não erra. Ele falou assim, ó, deixa eu tocar. Deus falou assim, ó, ele falou assim, ó, pode tocar, tira tudo que ele tem, para ver se ele não blasfema contra a tua face. Correto? Ele não falou isso? Então, pois bem, o diabo começou a tocar nas coisas que Jó tinha, nas riquezas que Jó tinha. A Bíblia vai relatar que veio os caldeus e levaram-se os bois, mataram os caldeus, mataram os servos de Jó, sobrou um. Veio agora e deu a notícia a Jó do que tinha acontecido. Na mesma hora que este homem estava contando essa situação, esse decorrer do que tinha acontecido para Jó, veio outro e contou para ele que veio os saduceus agora e levaram todas as tuas ovelhas. No mesmo momento que este homem estava contando isso para Jó, veio outro homem e disse para ele: caiu um fogo do céu e mataram-se os camelos. Ou seja, o diabo estava dando o tiro certo, estava levando tudo que Jó tinha, como se não bastasse. A Bíblia vai nos dizer que agora vai vir um vento do deserto e vai derrubar a casa que os filhos de Jó estavam. Meu Deus. E vai também levar os filhos de Jó. O diabo queria atingir em Jó 2 pontos. E aqui eu vou entrar no primeiro: psicológico. Quando Jó perde tudo nesse momento, ainda ele não foi afetado no psicológico. O porquê? A fé daquele homem era muito grande. A fé daquele homem era, vamos nos dizer assim, inabalável. Porque quando acontece essa
a Bíblia vai dizer que agora ele se levanta, ele raspa a sua cabeça, põe pano de saco, dobra o seu joelho e vai orar. E ele vai dizer assim: ó, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Ou seja, o diabo ele tocou nas finanças de Jó, mas ainda não atingiu. Só que agora vai ter uma outra reunião novamente. E Deus vai falar com o diabo: lembra? Tem visto o meu servo? E ele vai falar assim: ele só é assim porque o Senhor o serve. Toca nos ossos dele, toca na saúde dele, para ver se ele não blasfema contra ti. Aqui vai a segunda pedra. A primeira, aonde o diabo atinge psicológico, emocional. E a segunda já foi falada aqui, o físico, os ossos. E a Bíblia vai falar também de 2 dons que Jó tinha. Eu acredito demais que era no financeiro, e o outro, eu fui descobrir, Deus me falou isso comigo dessa maneira, ele tinha o dom de intercessão. Porque quando os filhos dele se reuniam na casa do filho mais novo, ele achava que os filhos pecavam contra Deus. E por isso, toda madrugada ele levantava e intercedia pelos seus filhos. Ele orava pelos teus filhos. Ele clamava pelos teus filhos. Eu acredito que ali ele chorava pelos seus filhos. Ele entregava os filhos deles na mão de Deus. Primeira área que o diabo atinge: psicológico, emocional e físico. Porque o que acontece na segunda reunião, quando o diabo fala para Deus: toca na saúde dele para ver se ele não blasfema contra Deus, ainda não foi o limite para ele blasfemar. Mas aí o diabo vai usar mais uma pessoa, a mulher dele, e vai dizer: continua ainda temendo o teu Deus? Abandona ele e morre. O que eu vejo aqui, Jó está passando por uma roda gigante, meus irmãos. A vida de Jó estava estável, e daqui a pouco começou a ficar assim, ó. Começou a descer. Mas por causa de quê? Permissão de Deus, do Pai. Escuta isso. A vida de Jó começou a descer. Como se não bastasse, a mulher dele, que estava do lado dele, dentro da casa dele, uma mulher que era para ajudar ele, para orientar ele, pegar no braço dele e dizer: Jó, vamos orar. Jó, nós temos um Deus vivo. Não, esta mulher foi usada pelo diabo para dizer a ele: abandona esse Deus. Ou ela estava dizendo assim: abandona esse Deus vivo que criou tudo e morre. Foi nesse momento que o psicológico de Jó foi abalado. Foi nessa hora que o psicológico dele foi abalado. E aí diz que Jó começou a amaldiçoar o dia que ele nasceu. Por quê? Por causa do psicológico dele abalado. Escuta isso. Quando o nosso psicológico ele é abalado, muitas das vezes nós não conseguimos nos lembrar das coisas boas que Deus fez. Nós não conseguimos nos lembrar do Deus bom que nós temos. E da nossa boca nós começamos a reclamar, nós começamos só a ver as coisas ruins que existem. Ou seja, aquele momento que Jó estava passando, ele estava pensando em parar e desistir. Muitas das vezes é isso na nossa vida, acontece dessa maneira. O momento tenta nos fazer parar.
nessa noite. O Deus de Jó, o Deus da minha vida e o Deus da tua vida está restaurando o teu psicológico nessa noite. Porque não é uma palavra de uma pessoa que vai te fazer parar. Não é uma palavra de um homem que vai te fazer parar. Não é essa flecha que te atingiu que vai te fazer parar. O seu psicológico pode até estar abalado, mas no final desse culto ele vai ser restaurado. O físico dele foi atingido no ponto que ele começava a se coçar com um caco de telha. Nos dias de hoje não é diferente. Muitas das vezes o diabo vai atingir o nosso físico, o nosso corpo, para que nós não façamos a obra de Deus. Eu não disse que Jó tinha o dom da intercessão? Quando o diabo ele atinge o nosso psicológico e o nosso físico, eu acredito aqui que tem pessoas aqui no nosso meio, eu acredito não, eu tenho a plena convicção e certeza que Deus deu um dom para você. E eu tenho certeza que no nosso meio, Deus deu o dom de interceder para alguém. Deus deu o dom de cura para você. Só que, como o teu físico está meio abalado, e o psicológico também, o diabo fica lançando na mente de pessoas dessa maneira: como pode você fazer a obra de Deus? Como pode você orar por alguém se o seu físico está doente? Como pode você usar o dom que você tem se não serve para você? Aqui eu vou deixar uma coisa: o dom que Deus nos deu para mim, não vai servir para mim mesmo, vai servir para o meu irmão, vai servir para minha irmã, vai servir para o enfermo, vai servir para o doente, vai servir para aquele que está pensando em desistir, vai servir para aquele que está pensando em parar. Muitas das vezes o dom que Deus nos deu não vai servir para nós mesmos, vai servir para o próximo. Escute isso. Esses dias eu estava orando, falando em dom. Deus mandou eu falar isso aqui. Eu estava orando no meu quarto. Eu tenho o costume de pegar um travesseiro e levar lá no quarto da música de oração para mim orar com ele. E eu disse dessa maneira para Deus: escute, Deus, eu tenho um dom tão lindo. Escute isso aqui. Eu canto desde os 7 anos de idade, desde os 5 anos de idade, Senhor, questionando a Deus. E eu disse mais para ele, eu disse assim: eu canto desde os 7 anos de idade, e eu sempre vivo cantando do mesmo jeito, cantando da mesma forma. Eu dou o meu melhor, Senhor, eu abro o meu coração, eu me entrego de verdade. Só que eu queria viver algo diferente da tua parte. Escute isso aqui. Eu falei assim: eu já estou com 33 anos. Esse ano eu vou fazer 34. E eu queria viver algo novo do Senhor. Eu disse dessa maneira: Deus, coloca uma pessoa na minha frente que me ajude a ir um pouco mais longe. Eu questionei a Deus dessa maneira. E aí eu caí em prantos, comecei a chorar, estava de joelhos, levantei, sentei em cima do travesseiro. E aí Deus falou para mim: fecha os teus olhos. Chorando, eu fechei os meus olhos.
E Deus disse assim para mim: filho, imagina agora uma multidão de gente, milhares e milhares. Isso eu quero fazer com você. Deus me falou dessa maneira. Pede para minha igreja fechar os olhos enquanto você fala. Fecha os seus olhos. Não se preocupe com o irmão que está do teu lado direito e do teu lado esquerdo, porque eu acredito que Deus vai falar contigo agora. Deus falou assim comigo: imagine, vocês vão imaginar agora uma multidão muito grande na tua frente. Eu disse: pois bem, Senhor, eu estou imaginando. Agora, filho, imagine no meio dessa multidão eu entregando um presente nas tuas mãos. Imagine vocês no meio de milhares e milhares. Deus agora, nesse momento, colocando um presente nas tuas mãos. Eu disse: pois bem, Senhor. Ele falou assim para mim: filho, o presente que eu te dei antes de você nascer foi o dom de louvar, foi o dom de cantar. E ele disse mais: ele disse: para que eu levantar alguém na tua vida, se eu sou Deus e eu mesmo posso te usar para levantar pessoas? Ele disse: filho, o dom que eu te dei, use ele, mas use com excelência. Cante como tu nunca cantou. Agora imagina Deus, agora nesse momento, em milhares e milhares de pessoas colocando um presente na tua mão, e Ele dizendo: eu te dei um dom, usa o dom que eu te dei. Se é o dom de orar, ore. Se é o dom de interceder, interceda. Se é o dom de cantar, cante com excelência. Se é o dom de pregar, pregue como se fosse o último dia da tua vida. Ele diz: o dom que eu te dei, muitas das vezes não é para você, é para as pessoas. É para o aquebrantamento entrar nos corações. É para o meu aquebrantamento entrar nos corações das pessoas e elas se renderem a mim. E Deus está mandando eu te dizer que o dom que Ele te deu é para ajudar pessoas. Muitas das vezes nós questionamos a Deus. Deus fala: para que levantar outro se eu posso usar você? Os planos de Deus nunca se frustrarão sobre as nossas vidas. Se eu chamar o Lineker aqui e pedir para ele cantar, não foi o que Deus deu para ele. Se eu chamar a Brenda aqui e pedir para ela pregar, não foi o que Deus deu para ela. Deus está dizendo: usa com excelência o dom que eu te dei. Se eu chamar o Raul aqui
não vale nada, eu vou levantar com mais força, vai fazer com excelência, vai orar como nunca orou, vai cantar como nunca cantou, vai pregar como nunca pregou. Eu disse, Deus, levanta alguém. E Deus falou, para que levantar alguém se eu posso usar você para levar pessoas? Físico e psicológico. O dom de Jó que ele tinha de intercessão foi usado para abençoar também os amigos deles que falavam mal dele. Eu vou deixar aqui na mesa do jeito que Deus me disse. Ele disse, filho, no meio da minha igreja, no meio do meu povo, em geral, muitos querem usar o dom só para os que estão perto, orar só para os que fazem ele bem, para os amigos. Mas aí Deus vem e fala assim para Jó: ora para os seus amigos que te fizeram mal, que falaram mal de você. Aleluia! Eu imagino nesse momento, no nosso meio, Deus falando: Valmir, ou alguém aqui, ora por essa pessoa. Ou seja, que você tem alguma coisinha no coração, que você tem algo contra ele, que você tem algo contra ela. Você sabe o que a Bíblia vai dizer? Que quando Jó orava pelos amigos dele, o Senhor foi restaurando, restituindo tudo o que ele perdeu. Ou seja, o dom que Deus nos deu não serve só para amigos, para quem está próximo, serve para a humanidade. Se alguém for na tua casa, ou no teu lar, ou se você encontrar alguém na rua, mesmo que você tenha alguma coisa com essa pessoa, não sou eu que estou falando, é o Espírito Santo de Deus que está falando aqui, pelo amor de Deus. Mesmo que você tenha alguma coisa e ela te peça socorro, ore por ela, porque é através da tua vida que Deus vai fazer na vida dela, Deus vai fazer na vida dele. Nós não podemos ser iguais ao mundo, nós temos que ser diferença na terra, o sal. E quando Jó orou, a história dele foi restituída. Quando eu imagino restituição, tudo aquilo que Jó perdeu, Deus deu em dobro. Só que não foi assim de uma hora para outra, foi acontecendo aos poucos. Muitas das vezes nós queremos que Deus faz na minha vida, faz de hoje para amanhã. Não, Deus está falando, vai ser aos poucos. A Bíblia fala que Deus devolveu os filhos de Jó, não é? Devolveu? Um filho para gerar uma barriga de mamãe, ela leva quantos meses? Verdade. Quantos meses leva? Então Deus está falando assim, ó, no decorrer do tempo eu vou fazendo, eu vou multiplicando. Você está entendendo? Aí para os casos de Jó multiplicar, que a Bíblia vai falar que Deus deu em dobro. Não foi de uma hora para outra, foi aos poucos. Deus está falando aqui, não fique ansioso, mas espere que eu vou fazer aos poucos. Quando você pensar que não, eu já fiz. Um dia, quando a minha história ficou que nem de Jó, eu perdi tudo, fui morar com os meus pais. E um deles, quando eu estava naquela área de tristeza, eles disseram: se um dia você sair da minha casa,
você vai morar debaixo de uma ponte, porque você não tem lugar para ir, você não tem aonde ir. Olha a sua situação. E eu estava em 30 dias de jejum, da meia-noite a meio-dia, 30 dias. E foi nesse período que alguém falou isso para mim. Eu vou pegar uma palavra aqui que o Lineker disse. Quando eu imagino ponte, eu imagino uma vida de derrota. Quando eu imagino ponte, eu imagino uma vida de tristeza. Quando eu imagino ponte, eu imagino uma vida de miséria. Alguém falou isso para mim. Isso foi a previsão do homem, mas a provisão de Deus não era essa. Quando o homem disse para mim que eu ia morar debaixo de uma ponte, Deus me colocou numa casa super confortável. Quando o homem falou para mim que eu ia morar debaixo de uma ponte, e que quando nós falamos ponte, nós vemos miséria, Deus me deu uma empresa. Quando o homem fala que nós vamos morar debaixo de uma ponte, e nós imaginamos que nós vamos ficar sozinhos, uma vida de derrota, Deus me deu uma esposa, está ali. Quando nós imaginamos ponte, nós imaginamos um ministério fracassado, um ministério de derrota, um ninguém na vida. Deus não me deu ninguém na vida, Deus me deu um altar, Deus me deu amigos, Deus me deu irmãos, Deus me deu pessoas, Deus me deu uma boca para liderar. Enquanto alguém estava desejando derrota, Deus estava planejando o meu futuro e foi construindo aos poucos. Pega a sua mão. Que toda palavra de derrota não vai prevalecer sobre a tua vida, porque não é isso que Deus tem para você. O que Deus tem para você é casa, é família, é altar. O que Deus tem para você é chamada. O que Deus tem para você é fazer o de dele. Toda palavra de maldição, toda palavra de derrota proferida contra a vida dos meus irmãos nessa noite, caia por terra. Se coloca de pé. Nós vamos orar juntos. Você vai colocar a mão no teu coração. E se existem pessoas aqui no nosso meio que têm recordações de lá atrás, de derrotas que ainda pensam que vai ser do mesmo jeito, coloca a mão no teu coração.
igreja.